Deus, aleluia. Queridos, abra comigo as suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22, a gente vai começar a ler a partir do verso 39. Amém? Amém. Glória a Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos conserve essa manhã, amém? Que possa afastar todo o sono, todo o cansaço, amém? E que nós possamos deixar o nosso coração aberto para que o Senhor Jesus fale e toque em nossos corações. Amém? É um culto muito importante a nós, gosto muito de dizer sobre Santa Ceia, gosto muito de pregar sobre Santa Ceia. Para nós é um culto não diferente dos outros, mas com um significado diferente e eleva a nossa responsabilidade diante do Senhor. Então, nesta manhã, estar à mesa do Senhor com os irmãos, em família, torna o significado da ceia tão importante às nossas vidas. Amém? Enquanto o meu músico sobe aí, meu músico, amém, o tangedor, aleluia. Nós vamos ler, não tenha pressa em sair da presença do Senhor, Ele está aqui nessa manhã, aleluia. Diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orais, para que não entreis em tentação. Amém? Só até aí, feche teus olhos por um instante. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso. Senhor, nesta manhã nosso coração se alegra por estar mais uma vez, Senhor, diante de Ti, Senhor, para celebrar uma santa ceia, Pai, para poder nos achegar à mesa, poder compartilhar do pão, Senhor, beber do suco de uva, Pai, que neste momento para nós já não são mais elementos naturais, mas se tornam elementos sobrenaturais sobre as nossas vidas. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo toque nosso coração e que nós possamos, ó Pai, dar a Deus a Tua palavra, Senhor, a devida importância, Pai, para que ela possa germinar em nosso coração como semente poderosa e que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, nesta manhã, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, esses são os últimos momentos de Jesus na terra, sendo 100% homem e 100% Deus. A gente, quando começa a ler essa passagem, nosso coração fica apertado, angustiado, agoniado por ver Jesus em tamanha aflição, porque Jesus, mesmo sabendo de tudo o que ia acontecer, ele não estava pedindo a Deus, fazendo essa oração para que Deus o livrasse da cruz, mas é nesse exato momento onde Jesus começa a entender, ou o seu lado humano começa a perceber que ele estaria cada vez mais distante do Criador. Algo nunca acontecido durante toda a eternidade. Jesus nunca ficou longe de Deus, mas naquele momento Jesus começa a sentir a agonia, a aflição, o cálice da morte, o cálice do pecado sendo despejado sobre o seu corpo. Isaías diz lá em 53:10 que aprouve a Deus moê-lo, esmagá-lo. E Jesus, sentindo tamanha aflição, tamanha angústia, pega os seus discípulos, depois de ceiar, e leva-os até o monte, no Getsêmani, o Monte das Oliveiras. Jesus leva consigo os 11, Judas já não está mais lá, mas em determinado momento do caminho, Jesus fala para o 8, fiquem aqui, e leva consigo Pedro, Tiago e João, e se distancia um pouco mais para orar ao Senhor. Queridos, e quando eu comecei a pensar nessa palavra, um outro milagre que Jesus fez e me mexeu comigo, porque um pai vai até Jesus
pedindo socorro por uma filha. Note que Jesus, também sendo homem e também sendo Deus, enxerga nesse homem, em Jairo, um principal da sinagoga, aquilo que ele fez dos céus. Porque Jesus, lá em Filipenses 2:5, diz que mesmo existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. O que há de comum entre essa passagem do milagre de Jairo é que esse homem era um principal da sinagoga. Então ele se desfaz do seu manto, do seu conhecimento. E a Bíblia nos ensina que toda vez que Jesus ia ensinar em uma sinagoga, só para nós entendermos, a sinagoga não era o templo, a sinagoga era uma igreja. Existiam os professores ali que ensinavam a palavra de Deus, que oravam. Existiam várias sinagogas em outros lugares. E Jairo era um desses principais, era aquele que ensinava sobre a palavra de Deus. E toda vez que Jesus pregava nesses lugares, sempre existia um conflito. Então, o clima entre Jesus e esses professores era um pouco difícil para eles, porque Jesus era cheio de graça e verdade. E muitas vezes a gente se confunde nos nossos dias, graça com verdade, porque a graça, ela é o favor imerecido aplicado sobre as nossas vidas, mas a verdade tira de nós aquilo que nos impede de chegar diante de Deus, que é o pecado. É por isso que quando a mulher samaritana vai até o poço tirar água, Jesus diz para ela: olha, eu tenho a água da vida para te dar. E ela fica feliz, mas Jesus oferece para ela a verdade, dizendo para ela que ela já tinha passado por 5 relacionamentos, e o 6º não era dela. A graça que Jesus prega, aleluia, diz a Pedro: Pedro, sai do barco e caminha. Pedro vai, mas diz para ele: Pedro, homem de pouca fé. A graça, diz a mulher, pega em ato de adultério, diz: olha, os teus acusadores não estão mais aqui, eu também não te condeno. E a verdade diz: vá e não peques mais. A palavra de Jesus se chocava muito com aquilo que eles pregavam. Só que esse homem, quando foi até Jesus, fez um pedido a ele, e Jesus não teve como negar, porque Jesus enxergou nos olhos desse homem, porque esse homem já não era mais um homem sábio pregando sobre a lei de Deus, era um pai aflito, angustiado, era um pai necessitado, que clama a Jesus por um milagre, sua filha doente. E Jesus vai. A Bíblia não dá voz a Jesus, e eu fico imaginando isso, o trajeto, o caminho, Jesus pegando no ombro desse homem: vamos até a sua casa. Jesus começa a andar com esse homem, e a Bíblia nos ensina que a mulher de fluxo de sangue, que há 12 anos também, por coincidência ou não, toca nas vestes de Jesus. Jesus nunca andava sozinho. Os ensinamentos e os trechos que nos estão registrados na Bíblia, Jesus sempre estava com uma grande multidão ao seu redor. Para que esse homem chegasse diante de Jesus, ele teve que vencer as barreiras da sua mente e do seu coração. Deixou de lado a sua condição, o seu status de líder daquele lugar, e se prostrou diante de Jesus, num sinal de humildade e reverência diante do Senhor. Esse homem venceu a multidão. Jesus vai com ele até a sua casa, e no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue vai lá e meio que rouba um milagre. Não foi algo intencional de Jesus, mas a fé dela foi suficiente, com apenas um toque, para que a sua vida toda fosse transformada. Queridos, isso faz com que o nosso coração, com que a nossa mente, examinando a palavra, que Deus é capaz de realizar milagres, não simplesmente pelo intermédio do querer de Deus, mas quando o nosso coração, compungido e quebrantado diante do Senhor, se aproxima dele, aleluia, o milagre acontece de forma sobrenatural. A mulher tocou em Jesus, e talvez essa parada de Jesus tenha levado muito tempo ali, porque Jesus fala: quem me tocou? Os discípulos falam: mestre, tem muita gente aqui. E a mulher toda acanhada diz: fui eu. E a Bíblia diz que nesse exato momento, chega alguém da casa de Jairo e diz: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha acabou de morrer.
Jesus andando como um cordeiro, conduzindo Jairo até a casa dele, para realizar um milagre involuntário. E aí chega uma notícia a Jairo, e é a pior notícia que o ser humano pode ouvir: o seu filho ou a sua filha foi embora. Quando o marido perde a esposa, ele se torna viúvo. Se ao contrário, viúva. Se o filho perde o pai ou a mãe, ele se torna órfão. Mas quando um pai perde um filho, não há descrição. Talvez Jairo naquele momento tenha sentido a dor, porque já tinha acompanhado o sofrimento da filha, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo ouvindo falar dos milagres de Deus sendo realizado entre os povos, Deus realizando o poder, Deus manifestando a sua graça, o seu favor ao seu povo. Jairo naquele momento sente a dor da triste notícia, mas o que Jesus diz aos ouvidos de Jairo, cutuque seu irmão aí: não temas, não temas, creia somente. Aleluia. Imagine um pai que abre mão do seu título, abre mão da sua posição, para se humilhar diante de um Deus, diante do Criador, diante de Jesus. Ele se humilhou, aleluia. Jesus disse: não temas, creia somente. Desse momento em diante, aleluia, o Cordeiro Jesus mostra uma outra face. Do ponto de partida, com o pedido de Jairo, Jesus já não está mais em silêncio. Jesus começa a agir de forma imperativa, dizendo: olha, fiquem todos, a multidão em volta de Jesus, fiquem todos aqui. Coloca para mim, Manula, por favor, Marcos 5,35. Fiquem todos aqui. Deixa eu ver se eu estou certo, aleluia. Jesus não deixa mais ninguém ir. Amém. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Próximo, por favor. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia somente. 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, os mesmos discípulos que estavam com Jesus no Getsemane. Ele falou para a multidão: olha, até aqui Jesus estava em silêncio, calado. O texto não dá voz a Jesus, mas quando Jesus ouve a palavra de que a menina estava morta, Jesus: ei, para todo mundo, fiquem aqui, só vai comigo Pedro, Tiago e João. Próximo, por favor, aleluia. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. 40. E riram dele. Riram de Jesus. Jesus mostra outra face, não o cordeiro, mas agora o leão, o rugindo. Ela não está morta, ela dorme. Aleluia. Riram de Jesus. Porém ele, tendo-os feito sair, saiu todos da casa, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou aonde a menina estava deitada. Aleluia. O 41. Aleluia. E tomando-a pela mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia. Jesus assume uma outra face diante do problema de Jairo. Queridos, algumas coisas nas nossas vidas, às vezes parece que nós não estamos enxergando Jesus.
Parece que nós estamos caminhando com o Senhor, participando dos cultos, participando das celebrações, sentado à mesa, comendo do pão, bebendo do sangue, e parece que Jesus não se manifesta, parece que Jesus não se revela, mas nós sabemos quem Ele é, sabemos o seu poder, sabemos a sua glória, sabemos quem o Senhor é em nossas vidas. Aleluia! Mas existe um tempo determinado para o agir de Deus sobre as nossas vidas. Jairo em nenhum momento olha para Jesus e diz: Jesus, ela morreu, não precise mais. Jairo simplesmente ouve: não temas, crê somente. E é a mesma coisa que o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações: não temas, crê somente, porque o nosso Redentor vive, o seu Redentor vive. Sabe por que nós estamos hoje aqui pela manhã, mais uma vez, pelo segundo domingo do mês, celebrando a Santa Ceia do Senhor? É porque a Santa Ceia, ela tem que fazer em nós, pastora, recalcular a nossa rota. Quando Paulo diz: examine o homem a si mesmo, depois toma o pão e coma o pão e beba o cálice. O examinar não é para quem está em pecado. O examinar não é para alguém que cometeu um delito contra Deus. Até porque os pecados, eles irão ocorrer, mas nós não vivemos na prática do pecado, porque nós sabemos que a ação de Deus, a graça sobre as nossas vidas, que não passa a mão sobre a cabeça do pecador quando peca, mas a graça nos impulsiona e nos dá força a não viver uma vida de pecado. Então, quando nós chegamos aqui neste lugar para comer desse pedacinho de pão, beber um pouquinho desse suco, é para que nós possamos refletir aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. O propósito da Santa Ceia é para que nós nos lembremos quem nós somos, aonde nós saímos e aonde nós chegaremos. Então, há uma ação divina toda vez que nós fazemos isso como um memorial diante do Senhor, porque Ele era o Cordeiro de Deus, nascido, prometido para que morresse em nosso favor, e depois Ele ressuscitaria como leão. E Ele sabe das nossas angústias, das nossas necessidades, das nossas aflições. É por isso que sentar à mesa, aleluia, todo mês, não faz de nós bitolados, não faz de nós apenas um ato religioso, faz de nós cristãos conscientes de um propósito de transformação em continuidade em nossas vidas, até que Ele venha. Ato contínuo do Espírito Santo, contínuo e progressivo. E a continuidade em estar diante do Senhor, ouvindo: não temas, crê somente, não temas, crê somente. Produz em nós progresso, produz em nós confiança, produz em nós perseverança. Aleluia. Agora o mesmo Jesus que acabou de realizar esse milagre, está pedindo a Deus, ao Pai, uma oração um tanto quanto que para nós soa de forma não inusitada, mas é como se ele pedisse para Deus: não tem outro plano? Pai, não tem outro plano? Faça de mim esse cálice, se possível. Pedindo a Deus que Deus, talvez de uma outra forma, talvez de outra maneira, tem que ser assim, Deus, tem que ser assim, Pai, tem que ser assim, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. É o único momento na Bíblia em que nós vemos Jesus em agonia, em profunda agonia. E Lucas dá um detalhe muito impressionante e preciso, de que Jesus, quando ora, só Lucas diz isso, e Lucas era médico. Os outros evangelhos não registram que Jesus suava sangue. Esse fenômeno é chamado de hematidrose. É quando a pessoa está em estado profundo de estresse, de aflição, que o seu coração começa a palpitar e a bater de forma mais acelerada, então o sangue começa a bombear, o coração começa a bombear de forma contínua e constante, cada vez mais forte, cada vez mais rápido, e aí as suas veias, os seus vasos sanguíneos vão dilatando, aleluia. Qualquer ser humano morreria de um infarto, qualquer homem natural morreria de um infarto, e se o seu coração suportasse tamanha pressão, o seu cérebro não suportaria, ele sofreria um AVC.
Mas Cristo, sendo o Cordeiro de Deus prometido, não poderia morrer de um infarto. Cristo não poderia ter um derrame, porque a morte dele estava predita por Deus, aleluia, antes da fundação do mundo. O Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem pecado. Então o seu corpo dá sinais de que tem algo estranho. E ele começa a suar sangue e a chorar gotas de sangue. Jesus no Getsemane, prensa de azeite, sendo moído pelo próprio Deus. E nesse momento Deus não diz nada, absolutamente nada. Jesus se levanta, é consolado por um anjo, vê os seus discípulos dormindo, Pedro, Tiago e João. Naquele exato momento, quando Jesus se levanta, quem chega? Com a turba, Judas. E com o sinal que era para ser de ósculo santo, um sinal de respeito e reverência, um beijo na face, naquele momento é o símbolo da traição. Jesus é levado pelos soldados romanos e é levado até o Sinédrio, diante de sacerdotes, Caifás e Anás, e começa o seu julgamento. Depois Jesus é levado até Pilatos. Pilatos lava as suas mãos, deixa a responsabilidade sobre os sacerdotes. Jesus é condenado e Jesus começa a sofrer o seu martírio. A Bíblia nos ensina que bateram muito em Jesus, humilharam Jesus, deram-lhe uma capa vermelha, um caniço, um pedaço de cana, como o cetro do rei, uma coroa de espinhos, que lá no Jardim do Éden, o espinhos era produzido por conta do pecado do homem. O espinho não tem a ver com o pecado, mas a consequência do pecado. E Jesus pega a consequência do pecado, os homens, e colocam sobre a cabeça de Jesus. E Jesus é levado ao Calvário, com uma parte da cruz. Isso é sexta-feira. Quinta-feira, Jesus é levado. Na sexta-feira pela manhã, Jesus é levado até o Calvário, o Gólgota. Lá Jesus, pastor Vanderlei, ele é crucificado entre dois bandidos. A um ele estende graça e favor, a outro pela incredulidade sofre a consequência dos seus erros. Jesus é morto, e tamanha aflição, tamanha dor. Jesus inicia-se a crucificação de Jesus às 9 horas da manhã, de uma sexta-feira, 9 horas da manhã. Jesus, depois de apanhar muito, está na cruz, todo ensanguentado, e ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em nenhum outro registro bíblico Jesus chama Deus de Deus. Sempre Jesus se reporta ao Senhor como Pai. Mas naquele momento na cruz, Jesus é 100% homem. Deus está distante, Deus está longe. A agonia de Jesus na cruz. Deus meu, Deus meu. Talvez pelo calor da Palestina, pelo sangue que escorria, alguém já machucou a cabeça, né, perto dos olhos. O quanto essa parte ela é sensível e sangra muito. Deram golpes na boca de Jesus. Então provavelmente Jesus já estava com o sangue coagulando, já era perto das 3 da tarde. Jesus tentando falar e as pessoas quase não ouviam o que Jesus estava falando. Então um soldado pega uma lança e põe uma esponja na ponta dessa lança e molha no vinagre, como se desse a ele água para beber, porque suponha que ele estava com sede. E o vinagre, quando toca o sangue na boca de Jesus, começa aquele estado de coagulação, começa a dissolver, então libera suas cordas vocais, aleluia.
Então Jesus, com um esforço, começou-se a crucificação às 9 horas da manhã, já era próximo das 3 da tarde, Jesus por 6 horas sofrendo, por cansaço, por fadiga, o estresse daquele momento, cãibras, na posição em que ele estava, ele dá um grito na cruz, as suas últimas palavras, e ele diz, tetelestai, aleluia, que quer dizer, está consumado, está consumado, aleluia, aleluia, as últimas palavras de Jesus, e ele entrega o seu espírito. Não foi o Império Romano que matou Jesus, não foi os doutores da lei que mataram Jesus, não foi o sacerdote ou o sumo sacerdote que matou Jesus, não foram. 2 atributos divinos aplicados sobre Cristo na cruz do Calvário. O primeiro, amor, e o segundo, justiça. Jesus não foi morto por causa deles, existia um plano dos céus, aleluia, sobre a vida de Jesus. Então Jesus não estava vendo a dor, Jesus não estava vendo o sofrimento, Jesus nos enxergava na cruz, para que hoje eu e você tivéssemos vida. Ele sofreu agonia, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de cultuar ao Senhor, e saber que no nosso mundo espiritual, aleluia, estamos conectados com Ele, pela redenção da cruz. Não foram os homens que mataram Jesus, Jesus se entregou a nosso favor, aleluia. Já é final da tarde de sexta-feira, José de Arimateia e Nicodemos vão até a fortaleza de Antônia, pede a Pilatos que libere o corpo de Jesus, para que eles possam apressadamente dar a Jesus o enterro digno. Todos nós sabemos que ao cair da tarde de sexta-feira se inicia o sábado, então eles não tiveram tempo suficiente para embalsamar o corpo de Jesus. Então eles envolvem o corpo de Jesus e levam para um sepulcro novo e colocam lá, aleluia. Colocam um regimento dos soldados romanos por ordem de Pilatos, um destacamento romano, porque eles tinham medo daquilo que Jesus falava podia acontecer, de ele ressuscitar. Pilatos dizia, olha, se alguém for levar o corpo dele, então vai ter alguém lá cuidando. Então Pilatos coloca uma parte do exército romano, rola uma pedra grande sobre o sepulcro e sela com o selo romano. Jesus é enterrado, sexta-feira à tarde. No sábado, o silêncio absurdo. Ninguém podia fazer nada pela tradição. Aleluia. Coloca para mim, Manula, por favor. Mateus 28. Deixa aí. Para a gente ganhar tempo. Aleluia. Destacamento romano na porta do túmulo. Uma pedra grande sobre a porta do túmulo. E um selo romano. Não era algo muito comum para aquela época, esse tipo de ação, por conta de alguém que morreu e que para eles era inofensivo. Mas não se tratava de um homem qualquer, se tratava do Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto. Então, Maria e as mulheres tiveram a ideia de, domingo pela manhã, tentar dar a Jesus o tratamento adequado para o seu corpo. Então elas compram um pouco de especiarias e vão até o túmulo de Jesus. Só que lá existia soldados romanos, uma grande pedra e um selo. O selo era algo inviolável, nenhuma pessoa comum podia violar o selo. Então só alguém com uma autoridade e legitimidade, alguém empossado, para que possa rasgar o selo e ter acesso a remover a pedra. Algo simples, talvez como um pedaço de papel ou alguma coisa do tipo. Não era algo muito grande, mas era algo que, se você violasse, a força do governo cairia sobre essa pessoa. Só que essas mulheres saem da onde elas estavam domingo pela manhã, logo quando começa a clarear o dia, e elas não têm ideia do que elas irão fazer. Pergunte para a pessoa que está do seu lado:
Você tem ideia do que você vai fazer com seus problemas? As Marias não tinham ideia do que fazer. Elas não tinham forças. Se fosse nós, Isaías, nós somos discípulos, eu, o pastor Vanderlei, o pastor Renato, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui, nós 11 aqui, vamos juntar mais alguns voluntários, cada um pega um pedaço de pau, cada um pega um pedaço de pedra, e nós vamos lá. Nós vamos enfrentar esses soldados romanos, nós vamos romper a pedra, nós vamos abrir o lacre, nós vamos acessar o túmulo. Mas os homens não fizeram nada. Quem foi? As mulheres. Ah, Jesus. 80% do público aqui é feminino. Ai, Jesus, coitado de nós, Isaías. Mulheres corajosas, audaciosas. Talvez ela saia de casa, e aí sou eu pregando, tá? Minha cabecinha de pregador. Alguém perguntando para ela, aonde vocês vão? Nós vamos até o túmulo de Jesus, terminar de fazer o que nós não conseguimos fazer na sexta-feira, embalsamar o corpo, perfumar o corpo. E aí alguém fala para ela, poxa, mas existe soldados romanos lá, existe uma pedra enorme, existe um selo romano que nós não podemos violar, que nós não podemos fazer. E o que elas fazem? Não importa. Não importa, eu irei, ou nós iremos. E o que isso nos ensina, queridos? Que não importa a situação, que muitas vezes nós não vamos ver Deus agir, nós não vamos ouvir Deus agir, mas nós temos que ter a ciência que o Senhor Jesus está agindo em nossas vidas. Elas não se preocuparam com quem estava lá, com o tamanho do problema que elas enfrentariam, elas só iriam até lá, porque elas tinham a convicção de que elas iriam fazer algo. Passar por problemas, por dificuldades, por doenças, não estamos livres disso. A diferença é aonde nós estamos, se desesperados, se angustiados ou aflitos sem Jesus, ou desesperados e aflitos com Jesus, porque Ele conhece as nossas dores, conhece as nossas dificuldades, as nossas aflições, aleluia, todas as nossas dores, todas as nossas perturbações. Ele sabe que nós somos vulneráveis, somos fracos e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele sabe. Aleluia. Mas quando essas mulheres tomam a decisão de ir cuidar do corpo de Jesus, aí nós vamos lá. Mateus 28, aleluia. E elas estão a caminho do sepulcro, amém? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra da porta e se assentou sobre ela. Enquanto elas estavam a caminho, uma ordem foi dada no céu. Deus chama um anjo e diz: desce. Desce. Jesus não precisava que alguém removesse a pedra para ele sair. O problema é que nós temos que ver que o túmulo estava vazio. Aleluia. Vamos lá, 3. E o seu aspecto era como um relâmpago, aleluia. As suas vestes eram brancas como a neve, aleluia. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, aleluia. 5. Mas o anjo do Senhor respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. 6, aleluia. Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Aleluia! 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 Como havia dito, vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. Queridos, esse é o ponto alto do cristianismo. Esse é o texto mais importante a ser aplicado para nós. Porque se Jesus não ressuscita dos mortos, se Jesus não morre e ressuscita, a nossa fé era vã. Nada valeria os milagres, os ensinamentos, as curas, as multiplicações, nada teria sentido se Cristo não ressuscitasse. Por isso, quando Paulo escreve à igreja de 1 Coríntios, se vocês não creem que Cristo ressuscitou, é vã a vossa fé.
porque Cristo nos ligou ao céu novamente, aleluia, por intermédio da sua morte, aleluia. Abre lá João 20, Manula, por favor. Eu estou acabando, queridos, não tenha pressa. Aleluia, 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 aleluia. Lembra do selo rompido? Nós vamos falar dele lá para frente mais um pouco, amém? 20:11. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Vou ler lá. Aleluia. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, aleluia, chorando, abaixou-se para o sepulcro. 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados aonde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Aleluia. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levastes, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Aleluia. 16, aleluia. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Mestre. Ela ouviu e reconheceu a voz de Jesus. Talvez o corpo ainda com as marcas do Calvário, mas a voz inconfundível. O corpo sofrido, talvez difícil de identificar, mas a voz tenra e suave, que é capaz de alcançar o coração do homem mais perverso e transformar toda e qualquer vida. Soa o nome de Maria e ela o reconhece. Eu queria que o grupo de louvor subisse aqui, por favor. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo agora, mais uma vez, Apocalipse, capítulo 5, aleluia, a partir do verso 4. E eu gostaria que você se colocasse em pé nessa manhã. Aleluia. Lembre que o escritor do texto em que nós acabamos de ler é João. E João relata Maria chorando ao sepulcro. E aí Jesus intervém mais uma vez. Jesus aparece ressuscitado, glorificado. Aleluia. E agora o mesmo João, escrevendo Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de ler, e nem de olhar para ele. João chorava muito. 6, aleluia. E disse-me um ancião: não chores, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. 6, por favor. E olhei, aleluia, e eis que estava no meio do trono, dos 24 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro. O ancião tinha dito um leão. Quando João olha, João vê um cordeiro. Aleluia, aleluia. Como alguém que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, ponto. E eu quero fazer só um adendo a isso, antes de entrarmos em Apocalipse. Queridos, se eu dissesse no dia 25 de dezembro, que eu tinha os 6 números premiados da Mega Sena, que por intermédio de uma revelação divina, Deus me confiou essa responsabilidade, talvez 99% da população brasileira saltaria de alegria, porque resolveria os seus problemas, porque tem acesso a algo palpável.
Mas eu e você temos acesso a algo muito mais valioso do que 800 milhões de reais que pode estar na nossa conta. Algo que vai além do ouro e da prata, algo que é corruptível, que perece, que as pessoas olham com segundas intenções. Nós temos acesso não apenas a 6 números, mas nós temos acesso àquilo que o Senhor nos prometeu, e a coroa de tudo aquilo que está registrado na Bíblia é o livro de Apocalipse, que trata das coisas que irão acontecer. Pense comigo, queridos, talvez um incrédulo, por mais incrédulo que a pessoa seja, se nós morrêssemos agora e ele tivesse razão, tudo que nós pregamos, tudo que nós cantamos, tudo que nós vivemos, nós perdemos tempo aqui. Perdemos tempo. Abrimos mão da nossa família, abrimos mão de estar com nossos amigos, abrimos mão da bebida, da farra, do carnaval, por amor a Cristo, por brigar com a nossa carne, por lutar contra os nossos desejos, para dizer: eu tenho que ser santo porque Ele é santo, eu tenho que ser puro porque Ele é puro, eu tenho que andar em santidade porque é assim que a Bíblia nos ensina. E quando nós morrêssemos, nós chegamos a um lugar talvez estagnado, nada, onde não existe nada. Esse homem teve razão. Mas eu quero te dizer, se nós estamos convictos, e se nós temos a razão daquilo que nós ouvimos e cremos, a eternidade está reservada a nós. A diferença do nada se transforma numa eternidade com Cristo. Eternidade com Cristo. Aleluia. O Cordeiro digno de abrir o livro. O 7, por favor. E veio e tomou o livro à destra do que estava assentada no trono. Queridos, no 4, só para a gente entender o que o livro de Apocalipse está dizendo no capítulo 4 e no capítulo 5. Aí eu vou ser rápido, só para a gente não perder muito tempo. 24 anciãos estão adorando, mais os 4 seres viventes estão adorando a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, o Santo, aquele que tem todo o poder. E o livro está debaixo da mão direita de Deus. Sinal de poder, sinal de autoridade. E Deus está sentado no trono, e debaixo da sua mão direita está o livro. Então João chega no capítulo 5, aleluia, no verso 4, e ele olha para esse livro, e olha para Deus assentado no trono, os 24 anciões lá, e Deus com a mão sobre o livro, e ele chora, porque ninguém nos céus e ninguém na terra foi achado digno de abrir o livro e tomar da mão do Senhor. E aí um ancião olha para ele e diz: olha, não chores mais, porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, está vivo, está vivo. Quando João olha, aleluia, Jesus está passando por entre a assembleia, aleluia, não como um leão, aleluia, aos olhos de João, mas como um cordeiro, aleluia, que tem marcas de que foi morto. Ou seja, Jesus tinha a marca da cruz, Jesus tinha a marca da lança, tinha a marca dos espinhos, tinha a marca dos cravos. Só ele tinha legalidade, legitimidade, autoridade, aleluia. Aquilo que Adão perdeu no jardim, que o diabo ofereceu a Jesus na tentação, Jesus estava pronto para o fazer. E o que a Bíblia diz? Não foi que o Todo-Poderoso deu a Jesus. Jesus foi lá e tomou. Jesus tomou. Aleluia. O Cordeiro digno. João estava chorando, Maria estava chorando. Agora Apocalipse 21 para a gente terminar. Aleluia, e tomar a ceia. A Santa Ceia, ela nos prepara, queridos, para que nós possamos estar em continuidade progressiva, para que o Senhor continue santificando as nossas vidas até que Ele venha, para que tudo seja concluído. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existia. 2. E eu, João, vi a santa cidade,
a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. Aleluia. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o meu povo, e eu mesmo, Deus, estará com eles, e será o seu Deus. 4, aleluia. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 5, aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, aleluia, escreve, porque essas palavras são fiéis. Se a palavra é verdadeira e fiéis. Aleluia. Se o mundo não acredita em nada, se as pessoas acham que do nada ficarão eternamente, mas nós nos achegaremos diante do Todo-Poderoso, nos céus de glória nos assentaremos com Ele, aleluia, estaremos com Ele eternamente, aleluia. Vamos adorar o Senhor? Pense nisso, queridos, o porquê você está aqui, qual o sentido? Qual o sentido nesta manhã de mais uma vez, aleluia, mais uma vez nos achegarmos à mesa? Ah, Senhor, a nossa consciência